Bom, trabalho de física. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que dia você vai estar vendo isso. Trabalho de física. O grupo ficou eu, Augusto, Vinícius, Cauã, Arthur Gonçalves e Enzo Fernando. Bom, o trabalho se consiste que era ler os textos que o senhor mandou. E os textos eles falavam da ação do dióxido de carbono em diversos fatores e desmitificar o aquecimento global. Bom, o que a gente entendeu do texto é que ele aborda uma dualidade do dióxido de carbono. Ele fala muito das funções essenciais dele e os problemas que ele pode causar. Então eu vou falar as funções dele agora. Bom, o dióxido de carbono é fundamental para a vida, apesar de sua concentração ser muito baixa, ele desempenha papéis cruciais em diversos processos biológicos. O ciclo do carbono, que o texto menciona, é que envolve a emissão e absorção de CO2, de dióxido de carbono. Que as plantas absorvem CO2 durante a fotossíntese liberando oxigênio. Enquanto a gente respira o oxigênio e libera CO2. E também, além que a queima de combustíveis libera CO2, combustíveis fósseis. Um dos usos do CO2 ele tem várias aplicações, tanto em setores químicos, industriais, farmacêuticos, de produção de petróleo e alimentícios. Porém, a quantidade gerada de CO2 excede a capacidade de absorção e é utilizada em processos industriais, causando muito problemas ambientais. E ele fala que o texto fala que o excesso é um problema ambiental significativo. E ele destaca muito a necessidade de mitigar as emissões de CO2 de várias formas. Então, no geral, o texto ele ressalta a complexidade do papel do CO2, que é vital para a vida, mas é um, um dos maiores problemas ambientais que a gente tem hoje em dia, pela emissão de gases de CO2 pelos combustíveis fósseis de automóveis. Bom, o, ele menciona também uma alta preocupação com as mudanças climáticas, destacando o impacto do ciclo de congelar e descongelar geleiras, especialmente no Ártico. Especialmente no Ártico. Bom, as mudanças climáticas nas geleiras mostram que nos anos mais recentes esse problema se tornou muito relativo, muito, como é que eu posso dizer? Muito presente na nossa vida. Resultando que em águas do Ártico que permanecem livres de gelo por períodos mais longos. E isso indica o aquecimento global e suas consequências para o meio ambiente. E também o texto também menciona a colaboração entre duas organizações influentes da indústria global de veículos comerciais, que se uniram para desenvolver soluções de transporte sustentável na Europa. Essa iniciativa sugere um movimento em direção à redução das emissões de carbono e à promoção de práticas mais ecológicas no setor de transporte. Bom, essa forma dessa união é uma forma de mitigar a emissão desse gás em excesso. Um exemplo foi a criação dos transportes elétricos, né, dos automóveis elétricos. O único problema é que eles são muito caros e também criaram também aquelas bicicletas, patinetes eletrônicos que você aluga para andar. Então, essa ideia reflete muito a interconexão entre as mudanças climáticas e as ações das indústrias, destacando a necessidade de soluções sustentáveis para enfrentar os desafios atuais. No geral de tudo, o texto ele fala muito sobre a geleira, pois, pois de acordo com o texto, nos anos mais recentes o ciclo de congelar e descongelar foi mais pronunciado e as águas do Ártico ficaram livres de gelo por mais tempo. Ao mesmo tempo, o mesmo texto também apresenta duas organizações poderosas da indústria global de veículos comerciais, cujo nome não é citado. Juntaram forças para desenvolver soluções para o transporte sustentável na Europa. Resumindo, o que eu falei novamente. Só a criação do transporte elétrico já é uma redução muito grande na emissão de CO2. Porém, os transportes elétricos eles são meio caros e também criar eles é caro no geral. É meio difícil de se ter. Além que também tem os transportes públicos que reduz quantas pessoas têm carro ou moto ou automóveis que consomem que, que excede o CO2, né? Que consomem esses combustíveis fósseis.
Além do que, é, essa tentativa de criar não é tão sustentável, porém é uma forma de minimizar. É um início de um processo. Agora eu vou desmitificar o texto, que ele aborda a questão do aquecimento global e apresenta três argumentos principais que sustentam a hipótese de que a temperatura média global da superfície está aumentando devido à influência humana. Bom, elas são a variação climática ao longo das eras. O texto reconhece que o clima da Terra tem variado ao longo de várias eras geológicas, como, por exemplo, pode ter sido um globo de gelo, um globo só de terra, o que é um fenômeno natural. No entanto, destaca que a atual tendência do aumento da temperatura média global é preocupante para as relacionadas atividades humanas. Eu não lembro agora qual foi o artigo que meu grupo viu. Eu lembro que tinha um artigo que falava que a cada um ano estava aumentando tipo 1 grau na temperatura mundial pelas atividades humanas. Bom, alguns outros argumentos seria a série de temperatura, que o primeiro argumento base é a análise da série de temperatura média global no ar da superfície, observada nos últimos 150 anos, que mostra um aumento constante nas temperaturas. A concentração de CO2, modelos numéricos de clima, o terceiro argumento é baseado nos resultados obtidos com modelos numéricos de simulação de clima, que projetam as mudanças climáticas futuras e confirmam a influência das emissões de gases de efeito estufa nas temperaturas globais. E a influência humana, que o texto conclui que, e nós concluímos também, que embora o clima da Terra tenha variado naturalmente, as evidências sugerem que a atividade humana está acelerando o aquecimento global, o que requer atenção e ação para mitigar seus efeitos. Um exemplo, novamente, foi a união das duas empresas em criar automóveis sustentáveis. E esse é o fim da apresentação. Mas concluímos que o texto ele aborda os pontos bons e os pontos ruins da emissão de CO2. Porém, entretanto, há uma necessidade de mitigar a emissão de CO2 porque está havendo um excesso de CO2 pela ação humana, como pode se ver nessa imagem aqui, que são liberados por empresas, até além de ser liberado por empresas, é liberado por automóveis, até a respiração humana, mas a respiração humana não é um grande fator.